Beni Sobrinho está de frente para nós. Ele tem pele clara, 1,90 m, usa camiseta azul, boné branco e está sentado à frente de um painel de madeira falando a uma plateia de aproximadamente 30 pessoas. À direita, Ana Beatriz sinaliza em libras. A maioria de vocês, talvez alguns de vocês nem nascido eram, quando eu aceitei, tomei a decisão mais importante da minha vida, que foi aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso foi no ano de 89, então muitos de vocês não eram nascidos. Muitos dos que estão nos assistindo também não. Então, tem algumas coisas que, quando a gente relembra, a gente vê que o tempo passou, como Deus tem sido generoso ao longo desses anos, né? Eu fui atleta profissional durante muitos anos, me converti através de um ministério que existe até hoje, que é o Ministério de Atletas de Cristo, em Portugal. E meus primeiros passos no Evangelho foram bastante importantes e criaram raízes profundas no meu coração, onde eu procuro, até os dias de hoje, passar e viver aquilo que eu aprendi desde o início da minha conversão. A minha profissão me oportunizou conviver com multidões. Convivi com estádios, alguns relativamente cheios, né? Joguei com 500 pessoas assistindo, joguei com 1.000, joguei com 5.000, 10.000. Cheguei a jogar com 90.000 pessoas no Maracanã. Então, hoje a gente assiste jogos pela televisão e vê que 70.000 pessoas é uma multidão, né? Então, eu tive o privilégio de, por algumas vezes, conviver no meio de multidão. E era sobre esse assunto que eu queria trazer uma palavra para vocês, né? A figura de Jesus é a minha referência. Eu busco em Jesus aquilo que eu quero para mim. Eu tento olhar para o espelho e encontrar aquilo que Deus aprovaria na minha vida e me olhar com transparência, não me olhar com máscaras, né? A minha relação com Deus, com Jesus, é através da graça. Quando eu compreendi o que é a graça, a gente consegue compreender o amor incondicional de Deus para a nossa vida. Então, tem uma relação muito grande com as passagens de Jesus na Bíblia. Elas trazem para mim uma importância muito significativa, porque foi o mestre, foi aquele que me deu o maior exemplo, a maior referência, foi ele. A despeito das pessoas que eu convivo, que eu convivi, que eu aprendi, que me ensinaram muitas coisas da vida e sobre Cristo, a minha referência é Jesus. Eu não criei nenhum ídolo na minha vida de carne e osso que nem eu. Eu criei uma referência, e essa referência é Jesus. E Jesus, ao longo das passagens dos evangelhos, a gente encontra uma quantidade infinita de situações em que Jesus nos constrange com amor, nos mostra o homem que ele veio e se tornou na terra, um Deus que abriu mão de ser Deus, né, para trazer um exemplo, né? Então tem uma relação muito forte agora, e é importante, a gente está vendo aí quantas coisas, quantos acontecimentos e pessoas falando em multidão, e eu queria trazer uma reflexão para você sobre multidões, o que isso representa na nossa vida. Falei no comecinho que quando eu jogava, quanto mais gente tinha no campo, mais a gente se sentia feliz, né? Hoje a gente vê alguns acontecimentos, jogos de futebol, a gente vê passeatas políticas, enfim, de ativismo em qualquer área, e a gente vê aquela multidão de pessoas, né? Mas na Bíblia tem algumas passagens sobre multidões que Jesus nos mostra algo muito especial, e eu queria compartilhar isso com vocês, porque é significativo. A palavra multidão pode trazer significados diferentes, né? Nas passagens bíblicas, a multidão em algumas vezes interrompia o acesso a Jesus, e ele andava no meio das multidões. A gente tem várias passagens em que ele alimentou uma multidão de pessoas. Ele andava pelas cidades e multidões caminhavam ao lado dele. E essa multidão e essas pessoas, muitas vezes, são as pessoas que nós vemos hoje aqui e vivemos ao lado delas, nos estádios, nas passeatas, nas escolas, enfim, em eventos que por todo momento acontecem. Pessoas por todos os motivos seguem alguma coisa, seguem um líder, né? E muitas dessas pessoas que os seguiam a Jesus
como hoje igrejas vão à igreja e não sabem a quem estão servindo, a quem estão seguindo e por que estão seguindo, né? Mas eu quero colocar para vocês 4 passagens que são importantes e que mostram a função e a diferença dessas pessoas, como elas agiram no meio da multidão. Passagem muito importante é de Zaqueu. Zaqueu fala que era um cobrador de impostos, um homem que não tinha nenhuma generosidade na hora de cobrar impostos. Pelo contrário, ele era muito generoso para si, quer dizer, cobrava muito além. E Zaqueu, a Bíblia diz que ele era de baixa estatura. E a multidão que vinha chegando na cidade impedia que Zaqueu, em baixa estatura, conseguisse ver ao Mestre. E ele tinha o desejo de conhecer esse Cristo, mesmo com todas as falhas de caráter dele, com todos os problemas de Zaqueu, aquilo que ele sabia que ele era, a condição que ele estava no meio daquela multidão. As pessoas que caminhavam junto com Jesus, estavam ao lado de Jesus esperando alguma coisa, Zaqueu também estava. Mas Zaqueu quis ser ousado, e ele, para conseguir vencer a baixa estatura, ele subiu numa árvore, um sicômoro. E de cima da árvore ele conseguia avistar Jesus. E, para nossa surpresa, porque nós temos nossa medida, nossa régua de justiça. E a multidão que também estava ali, que impedia Zaqueu de ver primeiro Jesus, também tentou impedir que Jesus convidasse o dono da casa para jantar na casa do dono da casa. Jesus nos surpreende. Então ele convida Zaqueu, chama pelo nome, inclusive, né? A onisciência de Jesus é uma coisa significativa. Ele chama Zaqueu para descer da árvore e o milagre acontece. A gente tem o exemplo da mulher hemorrágica, que por muitos e muitos anos ela andou buscando solução para o problema dela, problema de enfermidade. Naquele tempo as condições já eram difíceis para qualquer um. Uma mulher hemorrágica tinha muito mais dificuldade no meio da sociedade, ela se sentia excluída. E quando tu pega e vê que no meio da multidão, muitas pessoas caminhando ao perto de Jesus, ela tem a coragem de, por trás, tocar nas vestes de Jesus. E Jesus, mais uma vez, uma demonstração de onisciência, onipresença e onipotência, ele diz assim: quem me tocou? Eu não tenho dúvida nenhuma que aquela pergunta era para estimular, após aquele gesto de coragem, no meio daquela multidão que estava dificultando o acesso dela, pela condição que ela vivia e pela condição física de se aproximar do Mestre, daquele que poderia solucionar o problema da vida dela, que era o problema da hemorragia. Ela tem a coragem de se identificar. E mesmo assim, alguns no meio da multidão disseram: Mestre, mas muitos te tocaram. Ele termina com a palavra dizendo assim: mas eu senti que de mim saiu o poder. Então, a demonstração desse Jesus, dessa referência, eu quero trazer para a minha vida. A ousadia que essa mulher teve de se infiltrar no meio da multidão, não olhar a multidão como um obstáculo e chegar no Mestre e receber de imediato a cura para o problema que ela vinha por muitos anos tentando e não conseguindo. Nós temos um exemplo também que é muito impactante, que é o cego de Jericó. O cego de Jericó foi uma das primeiras pregações que eu ouvi quando eu me converti. Ele gritava à beira do caminho, porque a multidão atrapalhava esse cego de chegar, não só a cegueira, mas ele ouviu que Jesus estava passando e ele não perdeu a oportunidade, ele foi ousado, ele gritou. É a maior ferramenta que ele tinha, porque o que ele não podia ver, ele podia sentir, ele podia ouvir, ele podia gritar. E ele gritou muito alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não gritou: Jesus, filho de José, filho do Nazareno. Ele falou: Jesus, filho de Davi. Ele já estava reconhecendo Jesus como Deus, né? Como o Senhor que pode salvar, curar. E Jesus, mais uma vez, na sua criatividade, brincava com as oportunidades e dizia: queres que te faça? Pô, eu sou cego desde que eu nasci, eu quero ver alguma coisa. A multidão que andava impedindo esse cego de chegar a Jesus não conseguiu impedir de Jesus fazer o milagre, né? E o quarto exemplo, que para mim já conta com ação de pessoas, né? É o paralítico de Cafarnaum. Jesus chega numa casa completamente lotada de pessoas, uma multidão dentro e fora da casa, não tem como chegar. Imagina um paralítico chegar numa situação daquelas, mas ele tinha 4 amigos de fé,
porque eles não foram só amigos de fé, irmão, camarada, eles foram ousados. Eles não entraram pela porta, eles não tomaram conhecimento da questão física do amigo, nem a condição física do momento por onde entrar, eles entraram pelo telhado. Parar para pensar numa situação dessa hoje, tu contar. Há pouco nós ouvimos e várias vezes a gente escuta e conhece esse versículo, que Jesus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Os milagres que Jesus fez no passado, Ele vai fazer maiores ainda no presente e no futuro. Jesus vive. E esses amigos levaram este paralítico e desceram pelo telhado. Olha que tamanha ousadia. Nenhuma dessas 4 oportunidades que eu falei, a multidão conseguiu impedir a ação do Mestre. E por muitas e muitas vezes, no contexto de igreja, nós temos também essas situações. Nós temos que ter um pouco mais de ousadia, mais coragem, para desfrutar daquilo que Jesus tem para nos oferecer. A palavra multidão serve para exemplificar tantas outras coisas, né? Ela não pode nunca, para Jesus, impedir o acesso ao milagre. Então, confiar nesse Deus do impossível, do amor incondicional, que não tem nenhum obstáculo possível de chegarmos a Ele, que nos dá essa esperança, essa certeza de que o amor de Deus, a graça, ela é algo que a gente não merece, mas que nós recebemos porque Deus nos ama sobremaneira. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que a gente consiga ultrapassar todas as multidões que apareçam no nosso caminho.